Fala, pessoas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Hoje eu quero falar com vocês de algo que tá nas notícias e eu acho que existem coisas para serem explicadas lá, porque é uma notícia extremamente legal e é, de novo, uma daquelas notícias que podem indicar uma mudança grande na maneira que as coisas vão acontecer na nossa sociedade para o futuro. Eu tô falando do anúncio recente que o Google conseguiu atingir a supremacia quântica. Quero falar o que é isso e explicar um pouco melhor como é que isso vai afetar a nossa relação da computação com as outras coisas. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais de computação quântica hoje. Antes de começar, só quero botar um aviso. Computação quântica não é a minha área de especialidade. Então, o que eu sei foi muito de aprendizado lateral, eu nunca trabalhei com isso, então me perdoem para as pessoas que trabalham na área qualquer imprecisão que eu possa cometer. Supremacia quântica é, ou seria, aquele momento em que um computador quântico fosse capaz de realizar uma tarefa, qualquer tarefa que fosse, melhor que o computador clássico. O computador clássico são os computadores normais que a gente tem em casa, que funcionam com bits, e os bits são... Então, basicamente, são computadores digitais que funcionam fazendo sinais que são uns e zeros. Então, é o que a gente conhece muito bem aqui. Computador quântico, ele seria uma coisa diferente, já vou explicar o que é, mas a ideia, então, quando um computador quântico executar uma tarefa melhor que um computador clássico, esse é o momento que a gente chama de supremacia quântica. Essa semana, o Google lançou um paper na Nature, ainda a ser verificado pelos outros. Então, por exemplo, o pessoal da IBM falou que eles não ainda aceitam piamente aquele resultado, vai ter que ser feito double checks, mas eles falaram, o pessoal do Google, que eles conseguiram fazer um computador quântico que faz um tipo de tarefa, uma tarefinha só, melhor do que um computador clássico. Mas o que é um computador quântico? Então, para isso, vamos explicar direito o que é um computador clássico. Como eu falei anteriormente, o computador clássico é aquele que ele vai funcionar a partir de sinais digitais, que são 1 e 0. Então, com isso, você consegue, por exemplo, fazer algumas operações matemáticas, operações simples, fazendo a passagem desses sinais por algumas coisas que eles chamam de portas lógicas. Então, porta AND ou porta OR, por exemplo. Então, quer dizer, uma porta AND, ela vai ser 1 se os dois sinais entrantes forem 1, e ela vai ser 0 se for qualquer outra coisa. A porta OR vai ser, o resultado que sai vai ser 1 se qualquer dos sinais entrantes for 1. Então, utilizando essas coisas, você consegue fazer sinais muito mais complexos e você consegue fazer operações utilizando unicamente os sinais digitais. Você consegue pegar e fazer somas, multiplicações e subtrações e assim tudo que vai. E a partir dali você faz qualquer operação que tem que ser feita. Um computador quântico, no entanto, ele utiliza, em vez de ser os bits, ele tem um negócio que a gente chama dos qubits, os quantum bits. Os qubits, eles são também objetos, que eles vão ter, então, essa possibilidade de você ter o estado 0 e o estado 1, mas a maior diferença que você tem é que, como eu expliquei lá no meu vídeo sobre Gerd Schrenninger um tempão atrás, um estado quântico, você pode, além de você ter um objeto no estado 0 ou no estado 1, você também pode ter uma superposição, quer dizer, um objeto que esteja entre os dois. Você vai ter um objeto que possa então ser, você vai ter um objeto que vai estar, vamos falar, 0.8 em um e 0.6 no outro. Então, e o que acontece quando você faz isso é que isso significa que, ao se medir esse resultado, 64% das chances ele vai ser 1 e 36% das vezes ele vai ser 0. Então é isso que ele vai estar num estado superposto. E isso é uma coisa que não pode acontecer no sistema clássico. Isso não tem como ser feito no sistema clássico. Mas qual que é a vantagem de se fazer isso? A vantagem é o seguinte: aqui, o que acontece quando você pega, então, um sistema com somente um bit? Um bit ele vai ser representado, então, uma unidade de informação que ele vai representar os números 0 e 1.
E do outro lado você tem os qubits, que ele vai ter o estado 0 ou estado 1, e ele vai ter qualquer combinação que seja entre os dois. Então você vai ter aqui, para especificar qual que é o estado, você precisa de 2 números. Enquanto um qubit representa, então, 2 unidades de informação, um bit representa 1 unidade de informação. Agora vamos passar para 2 bits. Então, de novo, o bit agora você vai conseguir representar então 2 unidades de informação. Você vai conseguir representar 4 números: 00, 01, 10 ou 11. Quando você faz agora no qubit, quando você tem então os 4 estados, você vai conseguir ter um sistema que vai ser cima-cima, baixo-baixo, cima-baixo ou baixo-cima. Então, o sistema pode ser qualquer combinação desses 4 estados que eles tenham. Para quem estudou um pouco de álgebra linear, a gente está falando aqui uma combinação linear desses 4 estados. Então, enquanto lá no estado de 2 bits você precisou de 2 pedaços de informação, aqui você vai precisar então agora de 4 números para poder representar. Então, o dobro. Se você for para 3, os bits vão conseguir representar 3 unidades de informação e os qubits vão representar 8 unidades de informação. Então você consegue ver que a representação entre a quantidade de estados que o computador quântico consegue carregar, se você for transformar para os estados clássicos, é 2 elevado a n. Então, um sistema que tenha 16 qubits, ele vai ter, então, já 65.536 unidades de informação. Muito maior, que você vai precisar de um sistema clássico muito grande para poder representar aquilo em comparação. Então, você consegue perceber que ele começa a carregar de maneira muito mais rápida e aumentar a capacidade computacional do que um sistema clássico. Essa é a grande vantagem do sistema de computação quântica. Com sistemas simples, de poucas unidades, você consegue representar uma quantidade de informação muito maior. Então você está representando um monte de informação de uma maneira, vamos falar assim, paralela. Com a mesma configuração, você representa mais informação, então você consegue fazer a conta aí muito mais rápido. Agora que a gente entendeu isso, o que esse pessoal do Google fez? Como a gente falou lá no início, a supremacia quântica é quando um computador quântico consegue fazer uma tarefa melhor que um computador clássico. Uma tarefa muito simples que um computador quântico pode fazer é simplesmente ser um computador quântico. O que eu quero dizer com isso? O fato que a gente pode simular um computador quântico no computador clássico, a gente pode fazer isso, permite que simplesmente o fato de eu conseguir construir um computador quântico de determinado tamanho, que a gente não pode classicamente, já seria o suficiente para poder mostrar que ele faz uma tarefa melhor do computador clássico. A gente não pode simular aquele computador clássico naquela situação. Até hoje em dia, o maior computador quântico simulado é um computador que o IBM fez no sistema deles. Eles conseguiram simular um computador quântico de 56 qubits. Então, se a gente conseguisse construir um computador quântico de 57 qubits, esse computador já seria impossível de ser representado pelo computador clássico, então ele já seria um caso de supremacia quântica. Então, se você fosse pegar esse computador que é capaz de simular um computador quântico de 56 qubits, quisesse simular um de 57 qubits now, você ia precisar, então, do dobro do poder de processamento para poder fazer essa tarefa. Então você vê como isso escala muito rápido. O que os pesquisadores do Google fizeram? E aí que a coisa é bem interessante. Eles conseguiram mostrar como fazer uma tarefa que era basicamente uma tarefa que não serve para nada, basicamente isso não serve para nada no dia a dia, que é fazer um sampling. Então basicamente eles querem pegar e extrair um determinado número que representa uma distribuição de probabilidade. Então eles querem tirar um número, tirar outro e tirar outro. E eles pegaram um número muito grande e eles conseguiram com isso, de maneira muito simples, então basicamente eles pegavam aquele sistema de 57 qubits e eles tiravam uma representação dele. Aquilo dava um número, eles tiravam uma outra, e cada uma delas ia seguir uma determinada distribuição que é dada pela configuração daquele sistema. E ao fazer isso, basicamente isso é como um computador quântico funciona, isso é simplesmente o mínimo que um computador quântico pode fazer. Eles conseguiram mostrar que ao fazer essa tarefa, se eles fossem fazer a mesma tarefa no computador clássico para conseguir tirar a mesma quantidade de samples, eles iam precisar de 10 mil anos e eles fizeram isso em 200 segundos. Então, se for verdade,
um efeito de supremacia quântica. Eles conseguiram fazer uma tarefa que o computador mais avançado que a gente tem, clássico, ia demorar milhares de anos, e o computador quântico fez em segundos, minutos. Então é essa tarefa que eles fizeram. Só que, no entanto, como eu falei, o problema que eles resolveram é um problema ainda inútil. Então isso é muito importante para se dizer. Porque se a gente for pensar, existem duas grandes classes que a gente tem trabalhado hoje de computadores quânticos. Você tem os computadores que a gente chama de universais, são basicamente computadores quânticos que tentam simular qualquer tipo de cálculo que a gente possa ser feito, e existem aqueles tipos específicos. Então você tem computadores que tentam resolver um problema específico, que pode ajudar a gente a resolver um tipo de determinado problema, mas eles não servem para outro. Esse passo é o início, talvez, de ter alguma coisa na direção de computadores quânticos que sejam universais, mas ainda a gente está décadas longe disso. A gente só começou a arranhar a superfície agora que fez o primeiro problema. Então, quer dizer, você quebrar a supremacia quântica é só o primeiro passo para a gente um dia ter um computador quântico funcional. Qual que é a vantagem de você ter um computador quântico funcional? O computador quântico ele teria a capacidade de resolver problemas muito complexos de maneira muito simples. Alguns tipos de problemas, nem todos os problemas, sei lá, mostrar um vídeo do YouTube, o computador quântico nunca vai ser melhor do que o computador clássico. Só que, no entanto, para alguns outros problemas, tipo resolver criptografia, o computador quântico é muito melhor. A gente consegue mostrar, classicamente, você resolver criptografia, você fazer fatorização de números, ele é classicamente um problema não polinomial. Então você precisa de um tempo muito grande para poder resolver. É por isso que a criptografia, que você pega dois números primos gigantes, multiplica eles, e você tem que achar quais são os dois primos originais, isso é uma coisa que pode demorar milhares de anos para ser feita, dependendo se você pegar uma chave aí de 1024, 2048 bits de comprimento. No entanto, um cara chamado Shor, ele provou lá no início dos anos 90 que em sistemas quânticos você consegue resolver criptografia de uma maneira polinomial. Então você poderia pegar um sistema que demoraria, como eu falei, milhares de anos para ser feito classicamente, ele poderia ser feito em segundos do sistema do lado de maneira quântica. Isso, então, muda toda a ideia que a gente tem de criptografia. A criptografia que a gente tem hoje em dia, que é uma criptografia baseada em sistemas de fatorização, não funcionaria mais se não tivesse computadores quânticos. Você poderia fazer sistemas de otimização. Então, quando você quer fazer qual que é a melhor configuração de um sistema com diversas partículas, ele é muito otimizado de se fazer num sistema quântico, e o que não é facilmente feito no sistema clássico. A gente acaba tendo que fazer diversas aproximações no sistema clássico para poder fazer uma otimização de qualquer tamanho grande, e no sistema quântico você poderia fazer isso de maneira direta. Essa é a grande vantagem. Só para poder, de novo, dar uma ideia do tamanho de como os computadores quânticos escalam de uma maneira exponencial, se você pegasse só um computador de 300 qubits, não dá muita coisa, 300 qubits. Se você pegar um computador de 300 qubits quântico, se você quisesse olhar qual seria o tamanho do computador clássico que teria que ser para poder apresentar esse mesmo estado, o computador clássico teria que ter mais bits do que existem átomos no universo. Essa é a grande vantagem. Ele escala muito rápido, ele escala de maneira exponencial, e ele pode apresentar muita informação com poucas unidades. E isso que a gente vai ver nos próximos anos. Se a gente conseguir realmente fazer os computadores funcionarem, problemas como construção de moléculas também vai ser muito facilitado, porque a gente pode construir moléculas de medicina, porque você fazer o folding de proteínas, isso é um sistema que, pelo um sistema de otimização quântico, seria trivial de se fazer, e hoje em dia em computadores a gente consegue simular moléculas pequenas de maneira dos primeiros princípios, lá poderia ser feito. Então, diversos problemas que hoje em dia são impossíveis para a gente seriam fáceis de serem resolvidos. Então, agora quando vocês ouvirem falar o que é a supremacia quântica, vocês já sabem o que é. Quando vocês ouvirem falar que é um computador quântico, vocês já sabem o que é. Beleza? Então ficamos por aqui e... ouço!